Este vídeo foi produzido em contrapartida à Lei Aldir Blanc, realizado através da Secretaria de Cultura de Sorocaba e através da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo. Meu nome é Denner Mota, eu sou mágico, ilusionista, mas antes de tudo eu sou formado como ator. Tenho 30 anos, já trabalho com palco em Sorocaba há mais de 15 anos. Posso dizer que meu primeiro palco foi quando eu andava de skate, corria campeonatos e não executava as manobras como eram seguidas as regras. Eu andava de freestyle, como se estivesse dançando pela pista. E através do skate eu comecei a fazer parte de uma banda de ska chamada Esculacho. Isso foi em 2005, 2006. E com essa banda eu aprendi a ensaiar todos os finais de semana, a ser original, criar as próprias músicas e fazia shows por Sorocaba, região, junto com a banda onde todos eles já eram formados, já tinham uma carreira musical antes de eu iniciar essa. Eu era vocalista, não tocava nenhum tipo de instrumento. Aí, através da banda, eu comecei a fazer teatro. Meu primeiro contato com o teatro foi na escola ETAC, em 2009. Lá onde eu fiquei cursando até o avançado. No primeiro ano da ETAC eu me encontrei com o Carlos Dolles, onde eu fiz a primeira montagem. Era uma peça do Augusto Boal. E nesse mesmo ano eu lembro que na escola, no ensino médio, estava tendo uma montagem de uma peça teatral onde a pessoa que estava fazendo a montagem largou no meio do processo. Então me chamaram para poder dar continuidade nessa montagem para a escola poder participar do festival até o final do ano. E eu levei tudo na brincadeira, como fazia vários jogos teatrais e tal, eu fui mais para poder fazer o pessoal da escola que nunca teve contato nenhum com teatro, experimentar teatro, experimentar jogos, expressão corporal e tudo mais. Nunca coloquei na cabeça de ninguém que a gente ia ganhar alguma coisa, mesmo estando num festival parecido como um campeonato de escolas, né? Não era um ambiente muito agradável e saudável. Mas a gente fez uma montagem bem legal, criei um texto massa para todo mundo, adaptei o personagem de geral e aí a gente acabou ganhando uma porrada de prêmios. Isso foi bem bacana pro pessoal que participou, para mim também. E daí logo em seguida eu cursei o intermediário da ETAC, daí eu já entrei em montagens com Hamilton Sbrana, comecei a entrar em outros grupos de teatro. Pelo próprio Carlos Dolles eu fui convidado a fazer parte do Descobrir Teatro, onde a gente entrou num processo muito longo para poder resultar na montagem A Incrível Viagem de Jacó Vem Cá em Busca da Verdade, onde a gente ficou em cartaz acho que por uns 3 ou 4 anos, foi muito bacana. E conforme foram passando os anos eu fui conhecendo outros profissionais e me interessei muito pelo mundo circense. Então eu comecei a fazer aulas de clown com a Trupe Koskovski, Geis Helena, a Beth Dorgan. Então sempre que aparecia alguma oficina relacionada a teatro ou circo, na Grande Otelo, onde era a oficina cultural aqui em Sorocaba, ou qualquer curso para a Secretaria da Cultura, ou algum workshop que era aberto à parte, eu estava me integrando àquilo, estava participando desses workshops e dessas aulas. Então tudo isso acabou criando uma bagagem artística maior, a não ser só com o teatro, e sim com o circo, onde o Alexandre Maglione nos dava um treinamento de acrobacias, gags e tal. Eu passei a integrar no grupo Os Truqueiros, onde a gente fazia várias esquetes, pilhérias, aí eu comecei a fazer eventos, participar de teatro empresa. Então, com os truqueiros eu fui desenvolvendo bastante pilhérias, esquetes circenses, reproduzindo outras cenas circenses de outros artistas, mas sempre colocando alguma coisa original entre eu e os amigos que estavam em cena. Em 2010 eu fundei o grupo Trupe Caçadores de Tatus, junto com 2 amigos, Márcio Moraes e Gladson Reis. Esse grupo nós tínhamos uma pesquisa de linguagem de teatro de rua, misturada com atividades circenses e uma farofa ali entre Brasil, índios e outras coisas, né? Então a gente foi desenvolvendo várias atividades que nos levou para o teatro ritual.
Então nós éramos um grupo bem estranho em Sorocaba, para falar a verdade. A gente misturava teatro ritual com teatro marginal, a gente ensaiava na rua, até que a gente começou a querer participar dos editais e as atividades que a prefeitura promovia, entrar como um grupo mesmo. Eu lembro que a gente foi selecionado em um dos festivais da TS, mas fomos impedidos de apresentar por não termos DRT. E isso até resultou uma manifestação na época aqui em Sorocaba, que nós participamos como um grupo Caçadores de Tatu. Acho que foi aí que nós nos firmamos como um grupo de teatro mesmo, de verdade. As pessoas começaram a nos perceber como um grupo. Então, a gente fundou o grupo em 2010, fomos desenvolvendo várias performances onde nós intitulávamos de Taturemas, até 2015, onde nós fomos aprovados pela Link. Com esse projeto aprovado na Link em 2015, nós desenvolvemos 3 espetáculos baseados no teatro ritual. Nós alugamos um espaço, criamos uma sede, desenvolvemos o espetáculo Membem Concré, desenvolvemos o espetáculo 2016 e desenvolvemos o espetáculo Peabiru. Não sei se é essa a sequência, porque os 3 espetáculos ele não é começo, meio e fim. Eles sempre podem se embaralhar, que ele vai dar a mesma história sempre. Então nós fazíamos isso. Abrimos oficinas, os oficineiros faziam as atividades com a gente. Todos eles nos relatavam que as experiências que nós passávamos eram bem diferentes das experiências teatrais que eles tiveram. E era isso que a gente procurava como grupo inicialmente. A gente criou o grupo por não ter experiências que queríamos passar e não ter que ir para São Paulo ou outra cidade para poder desenvolver esses tipos de atividades. Então nós fomos por si só mesmos assim, e arrastamos muita gente com a gente. Inclusive depois isso formalizou em uma escola de teatro, depois das atividades terem sido encerradas. Só que quando isso formalizou uma escola de teatro, quando a gente já desenvolveu todos esses espetáculos, e cada espetáculo tinha em média de 2 horas, 3 horas. Teve um dia que a gente fez o espetáculo, os 3 em um dia só, e deu 7 horas, 8 horas de espetáculo, um dia inteiro. Durante todo esse tempo eu tinha uma pesquisa em cima de um personagem da comédia dell'arte chamado Pantalone, onde ele era presente em todos os espetáculos. Ele era o antagonista de todo o roteiro, de todos os personagens. E às vezes eu também fazia o protagonista, para poder deixar isso bem visível e comparado, né, esse pêndulo entre o personagem principal e o personagem que vai acabar com tudo. Então era muito cansativo para mim e era uma coisa que eu queria encerrar aquela pesquisa. Eu tinha isso comigo, eu queria matar o Pantalone. Foi então que em uma apresentação no Municipal eu realmente matei esse personagem, destruindo a máscara em cena, que era uma máscara que eu mesmo criei. Era uma máscara que só eu vestia, era uma máscara que estava comigo o tempo todo, passou por várias adaptações, mas era um ritual mesmo criar essa máscara, usar essa máscara e destruir essa máscara. Porém é um personagem que nunca saiu de mim ali, porque eu lembro que logo depois, para uma performance ou outra, essa máscara foi até ser reconstruída para fazer. Mas é um personagem que já tá descansando agora. Foi então que eu decidi somente virar mágico, em 2015. Via que que eu queria ser mágico mesmo era a atividade cultural, artística, que eu sei que vou levar para o resto da vida, e foi o que eu quis fazer. Vou deixar o teatro para focar somente na mágica. E não tipo no circo ou arte circense, não, somente na mágica. Foi aí que então eu passei a ir em todos os congressos, foi aí que eu passei a ser convidado a participar de festivais, a participar com apresentações. Foi aí que eu fui até mesmo ser notado por outros mágicos em outras cidades, passar a ter amizades com artistas mágicos, entender como funciona a cultura mágica em outros países e como é a nossa cultura mágica aqui no Brasil. Em Sorocaba, com a mágica, eu desenvolvi muitas coisas. Eu sempre me incluí em todo tipo de apresentação ou manifestação cultural. Se eu via que tinha algum evento alternativo independente, eu já me propunha a me apresentar como mágico. E então nisso eu fui desenvolvendo um repertório, criando uma originalidade para eu realmente fazer o que eu queria estar fazendo.
mágica, mágica em cena. E estar como ator também em cena. Porque eu sempre trabalhei com efeitos que esbarram muito na paranormalidade, no macabro, assombro, onde as pessoas, elas, por mais que haja suspensão da descrença e eu diga em cena que eu sou um mentiroso, sou um ator, estou utilizando técnicas para entretenimento, algumas das pessoas ainda acreditam naquilo. Então eu passei a ter o meu trabalho como ator, mas entre a mágica e o teatro há uma distancialidade muito grande ali, que as duas não se fundem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Então eu tive que me reestruturar, reaprender o meu trabalho como ator para estabelecer ele como mágico. Então eu fui em Sorocaba, fui criando vários espetáculos que foi criando, outras pessoas foram notando o meu trabalho e chamando para onde eles achavam que aquilo compunha, né? Então, nossa, venha para o meu evento que o seu trabalho vai dar certo. E sempre dava certo. Independente do evento também, eu sempre, como mágico, tenho um repertório enorme para poder entender o que vai funcionar com qual tipo de plateia e tal. Desde que eu comecei a só fazer atividades relacionadas à mágica, eu fui entendendo muito melhor como é que funcionam as técnicas, porque como mágico você está sozinho. Como um grupo de teatro eu ensaiava de segunda a segunda com mais de 10, 20 pessoas numa sala. Conforme eu fui desenvolvendo as minhas apresentações e originalizando o meu repertório, eu fui criando uma coisa só minha que fui chamando a atenção de outros mágicos fora da cidade e até mesmo do estado, e também de lugares que fomentam bastante a cultura, como algumas escolas e instituições. Então eu comecei a desenvolver muita atividade só com a mágica. Em 2015, 2016, se eu não me engano, 2016, 2017, eu fui convidado pelo Sesc para poder fazer uma performance chamada Levitação Transcendental. E aí a gente desenvolveu a levitação transcendental e paranormal, junto com um workshop falando sobre charlatanismo, manipulações e paranormalidade. Essa levitação ela foi uma estrutura criada somente para mim, com um número bem original de levitação, que é uma levitação padrão de rua. Na Europa a gente vê muito essa levitação dos personagens segurando um cajado, sentado num banquinho e estando como uma imagem fixa, quase que uma estátua viva, mas levitando. Então, a gente contratou um construtor, que é um dos maiores construtores de mágica do Brasil, e ele desenvolveu essa levitação onde eu colocava os pés no chão, retirava eles do chão e ainda conseguia levitar em 360 graus. Então é uma levitação, uma estrutura única. E isso nos abriu porta para poder fazer eventos em outros lugares. Através de uma apresentação feita na Feira do Beco do Inferno, eu me juntei com a Amanda Flores para a gente poder fazer uma apresentação chamada EVEC, Experimento Visionário em Cena, onde eu colocava vários efeitos, como por exemplo regurgitação, faquirismo, andar nos cacos de vidro, hipnose, coisas bem bizarras ali para poder desenvolver um experimento mesmo em cena, ver o que aquilo iria surgir. Até que acabou surgindo uma empresa relacionada a isso. A gente começou a fazer eventos só relacionados à mágica. Essa levitação virou um produto da EVEC futuramente, porque quando a gente foi contratado com a levitação, nós não tínhamos uma empresa ainda, mas a Amanda Flores fez toda a direção de arte, figurino, estética, eu só fui o executador da performance. E depois a gente foi contratado para poder fazer essa performance, por exemplo, num festival internacional de mágica, pelo Gabriel Luchar, onde rodou 6 estados, e essa levitação ela foi a recepção desse espetáculo internacional de mágica, onde vieram mágicos conhecidos pelo mundo inteiro, de grandes nomes, importância, inclusive mágicos brasileiros, que eu tive a honra de assistir o ato deles várias e várias vezes, de estar ali no mesmo lugar com essas pessoas. Então, nossa, nos trouxe algo que eu nunca imaginaria que poderia trazer tão rápido. Além de o Sesc nos contratar daí como EVEC para poder
sermos curadores de um evento chamado Assombroso, que aconteceu aqui em Sorocaba, que foi muito importante para Sorocaba e para a arte mágica brasileira, no Brasil, porque a gente conseguiu trazer vários mágicos de grandes nomes do Brasil para Sorocaba, apresentar seu ato, dar uma oficina, um workshop para outros mágicos. Mas aí tinha um problema que Sorocaba não tem muitos mágicos, então seria um evento que não aconteceria tipo para... Eu iria aproveitar pra caramba, mas e os amigos de outras cidades e outros estados? Então nós conseguimos fazer um esquema onde a gente conseguia trazer vários mágicos para cá e trouxemos mais de 20 mágicos para Sorocaba, onde ao invés de pagarmos o cachê, a gente pagou hospedagem, alimentação e transporte para eles executarem uma mágica de close-up, onde a gente desenvolveu o Assombro Visto de Perto, que foi uma performance que a gente desenvolvia o close-up, cada mágico fazia uma mágica pequena de proximidade, mas tinha a oportunidade de aproveitar um evento de 5 dias só relacionado à mágica super potente que aconteceu aqui no Sesc em Sorocaba. Aí, após isso, a gente foi convidado para fazer essa levitação também no programa do Ratinho, ganhamos o prêmio máximo lá, fomos desenvolvendo outros tipos de trabalho, outros tipos de performance, e quando começou a surgir a pandemia, os nossos trabalhos deram uma pausa, como de todo artista, mas mesmo assim a gente não parou e fomos seguindo por modo online, participando de alguns editais, sendo contemplados pela Lei Aldir Blanc. Aqui em Sorocaba, pela Lei Aldir Blanc, a gente desenvolveu 3 workshops, um workshop de mágica para crianças, um workshop de mágica para adultos e mais, novamente, o curso de charlatanismo, paranormalidade e manipulações. Desenvolvemos 3 lives com apresentações, o Não Refaça Essa Live em Casa, onde era só mágica bizarra, faquirismo, e desenvolvemos também a apresentação da levitação como live, e mais uma apresentação da EVEC, que é um experimento virtual em cena, que a gente fez isso como live. E desde então, quando os eventos começaram a ressurgir, a gente voltou com as atividades, tanto com a levitação, quanto com os nossos shows e intervenções artísticas. Nesse ano a gente participou do Circaba, eu participei com um ato de mágica. Tem outros eventos que já estão surgindo para a gente poder participar, a gente sempre está desenvolvendo e renovando o repertório. E é algo que a gente não vai parar de fazer, nós temos as nossas próprias estruturas, hoje em dia nós criamos muito material para poder desenvolver e é isso aí.